Pode perguntar. Se quiser abrir o áudio aí, fica à vontade. Oi, tá me ouvindo? Tô. Assim, eu tive um trabalho esses dias que tinha que escrever uma história, Tá. e a minha história começou com destinado a viver, e eu não sabia dizer se ia crase. Eu tenho muita dificuldade ainda com isso, então eu não tô Tá. entendendo muito bem. Destinado a viver. É isso? Isso. Tá, então assim, olha só. Tu tem a construção da frase ali, ó. Destinado a viver, tá? O viver é um verbo, tá? Por regra, verbo, antes de verbo, não vai crase, tá? Então, tu substantivou aquele verbo. Antes do verbo, tu não faz uso da crase. Isso a gente vai ver aqui também, Ah, entendi. entendeu? Então, Uma das... obrigatoriamente não vai. Porque assim, deixa eu só antecipar então aqui uma coisa, ó. Casos proibidos de crase. Quando é que não vai crase, tá? Antes de substantivo masculino, não vai crase. Antes de verbo, geralmente verbo no infinitivo, como esse caso que tu falou, né? Viver, ele está no infinitivo, não vai crase, tá? Em algumas situações com pronomes relativos, quem, que e cuja, não vai crase, tá? Pronomes de tratamento, alguns deles, tipo vossa, né? Vossa não vai crase. Agora, senhora, senhorita, se leva a crase. Eu vou explicar tudo aqui, só tô dando um resumo aqui para que tu entenda melhor, tá? Depois, com o termo casa. O termo casa, quando ele não está especificado, não se faz o uso de crase, tá? Agora, se o termo casa vier, tipo, fui à casa. Fui à casa não vai crase. Agora, se eu falar que eu fui à casa dos meus pais, faz o uso da crase, tá? E palavras e pronomes indefinidos, que a gente chama em alguns conceitos, as palavras neutras, né? Também não faz uso de crase. Mas, basicamente, o que vai aparecer em grande parte das vezes é o quê? É um substantivo masculino e um verbo, tá? Perguntando para a gente se faz o uso da crase, tá? Nesses casos, não se faz. Ficou claro, Yasmin? Tá? Alguém tem mais alguma dúvida aí, queira perguntar? Ah, beleza, que bom. Estamos enxergando esse slide aí, né? Então, vamos lá, tá? Então, a gente falou ali, ó, trouxe o caso de palavras femininas, né? Trouxemos aqui a palavra moda, né? Que é muito comum isso a gente encontrar. É muito comum encontrar ela o que? Subentendida. Então, tome muito cuidado com isso aí, por quê? Porque ela vai aparecer de forma subentendida e, geralmente, tu vai conseguir compreender pelo contexto, tá? Que se apresenta. Do contrário, a gente não vai conseguir, tá? Depois, na indicação de horas ali, quando for indicar a hora, quando houver indicação de horas, a gente consegue fazer, ver o uso da crase, tá? Indicação de horas e, ó, deixa eu só abrir aqui um pouco mais, na indicação de horas, ó, estudarei às 9 horas da manhã, tá? Quando for indicar uma hora precisa, se faz o uso da crase, o uso da crase. Então, quem estuda, né, estuda alguma coisa, em algum horário, ou em alguma hora. Eles chegaram às 10 horas. Quem chega, chega em algum lugar, ou a algum lugar, ou em algum tempo, tá? Então, muito cuidado, por quê? Porque, basicamente, como regra geral, a crase se faz porque, obedecendo à regência do verbo, tá? A regência do verbo é quem vai determinar a nossa postura, a nossa posição, tá? Perante a crase. Aqui eu trouxe algumas locuções para vocês olharem depois com calma, que aparece também, então, ó, à tarde, à noite, à vontade, às avessas, à esquerda, à direita, à luz, às semelhanças ocultas, à larga, à exceção de, às vezes, à deriva, à proporção que, à medida que, algumas locuções para que vocês leiam, tá, e tenham um contato mais próximo com essas locuções adverbiais, porque isso aparece muito, tá, e geralmente elas vêm dentro de um contexto de frase que busca o quê? Nos confundir.
tá? Então, o que acontece na grande parte das vezes, quando a gente está prestando uma prova, está prestando um concurso, está prestando alguma coisa avaliativa, algum conteúdo avaliativo relacionado a português e principalmente a crase. Ela geralmente aparece dentro de um texto, né? E como o Enem também ele traz essa... Depois a palavra até, aí a gente vai ver que também ela é optativa, tá? Ela não é obrigatória, ela é optativa. Isso a gente vai ver. Beleza, Gazelle? Tá? Mas é uma boa pergunta, porque a gente se confunde. Então aqui eu trouxe, sim, eu trouxe um conteúdo bem sucinto, mas batendo nos principais pontos, assim, para a gente poder não se perder mais e não se enganar mais com o uso da crase, tá? Então, depois vocês estudem aqui, dê uma olhada nessas locuções adverbiais, tá? Isso aqui é muito importante, porque, como eu estava dizendo, a gente, no contexto de um texto, como a prova, como o Enem, né? Os vestibulares hoje, eles fazem o uso da linguagem, né? Eles fazem uma prova que é sobre linguagem, então, geralmente, traz um texto denso para a gente interpretar, e a partir daquele texto, eles vão saindo fragmentos para fazer uma análise específica do tema, tá? É muito importante a gente ter conhecimento das locuções. E as locuções aqui, vocês lendo de forma simples, né? Como eu trago aqui, fica muito difícil a gente ver a funcionalidade delas. Mas o mais importante de tudo é o quê? É dentro do contexto. É no texto que ela se apresenta ali para a gente poder fazer o uso, fazer a interação dela. E aqui, depois eu trago aqui, ó, diante de nomes de lugar, né? E aqui é um macetezinho que a gente pode usar. Ó, quem vai dar, crase A. Quem volta a dar, crase A. Quem volta a D, crase para quê? Por exemplo, vou à França, eu vim da França. Cheguei à Grécia, volto da Grécia. Eu voltei da Grécia, né? Retornei à Itália, eu voltei da Itália. Então, repare que quando a gente usar esse macete para nome de lugares, tá? Aí, volta a dar, crase A. Volta a D, crase para quê? Por quê? Porque se vocês repararem aqui, ó, o volta a dar seria D mais A. Então, o termo posterior pede um artigo e o verbo também pede uma preposição. Agora, Pernambuco, ó, cheguei a Pernambuco, voltei de Pernambuco, né? Retornei a São Paulo, voltei de São Paulo. Agora, o nome de lugares, tá? Se for determinado, como está escrito aqui, ó, quando o nome de lugar estiver específico, determinado, sempre ocorrerá crase. Então, retornei a São Paulo dos bons restaurantes. Irei à Bahia de Todos os Santos, tá? Então, o nome de lugares, quando for específico, se faz o uso da crase. Depois, ali, a crase diante dos pronomes demonstrativos. Aquele, aquela, aquilo. Isso aqui confunde muito a gente, tá? Na hora da prova, por quê? Porque tu vai ter que subentender o que está escrito ali. E aí eu trouxe aqui um exemplo bem claro, tá? Porque nesse mesmo caso aqui, ó, todos os casos que a gente está vendo até agora aqui, todos eles obedecem à regência do verbo. Única e simplesmente. Alguns detalhes, como a gente viu ali no termo anterior, né? Se palavras que indicarem lugar trouxer um determinante posterior à palavra, tá? Se faz uso da crase obrigatório, né? Como a cidade, né? Voltei de Roma, né? Fui a Roma, não vai crase. Agora, se falar fui a Roma dos heróis, né? Dos gladiadores, por exemplo, se faz uso da crase. Agora aqui, ó, nesse caso específico, quando se usa a crase diante de pronome demonstrativo, onde é que está esse pronome demonstrativo? Esse pronome demonstrativo, ele vem antes, tá? Do que de um substantivo que ele está se referindo. Então, aqui eu deixei bem claro, refiro-me à preposição, que se refere a alguma coisa, refiro-me a aquele casamento. Então, repare o seguinte aqui, ó, isso aqui nada mais é, um pensamento lógico, matemático, do que a soma desses dois As. O A, que é a preposição exigida pelo verbo, e o A, que é do pronome. Justamente para tu não ter que falar o quê? Refiro-me a aquela, refiro-me a aquele, refiro-me a aquilo, entendeu? Então, para que não haja essa fala, a gente faz o quê? A gente vai somar os dois, tá? A gente nada mais faz do que somar os dois A e usar como símbolo a crase ali, né? Para demonstrar que, ó, aqui dentro eu tenho a preposição exigida pelo verbo, tá? E tenho o A do pronome demonstrativo. Tranquilo até aí, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Pode perguntar aí, a gente para aqui, responde, tenta esclarecer, tenta
deixar de forma mais clara. E ali, ó, eu trouxe também, ó, aluguei aquela roupa. Quem aluga, aluga alguma coisa. Então, o alugar não vai pedir complemento com preposição. Logo, aquele pronome demonstrativo que vem antes da roupa ali, tá? Ele não vai ser craseado. Então, ali, ó, aluguei aquela roupa. Uma pergunta aqui para vocês. Esse pronome demonstrativo aí, ó, qual é a função que ele está exercendo antes desse substantivo roupa? Alguém sabe me dizer? E aí? Se ele está acompanhando o substantivo, ele está exercendo que função? Ele é um substantivo também, ele está exercendo a função adjetiva? Ele está exercendo a função adjetiva, ele é um adjetivo. Depois ali, ó, dediquei àquela mulher todo o meu amor. Quem se dedica, dedica alguma coisa a alguém. Então, a coisa que ele está dedicando é todo o amor a alguém, aquela mulher. Então, repare que vai seguir a mesma regrinha aqui em cima, aqui, ó. Ó, eu tenho a preposição exigida pelo verbo dedicar, que vai acompanhar o pronome demonstrativo. Depois, quero agradecer aqueles que vieram aqui. Então, eu quero o quê? Agradecer. Quem agradece, agradece alguma coisa a alguém. Eu quero isso, ó. Repare que a regência não vai ser desse verbo, ó. Vai ser do verbo infinitivo. Quem quer, quer alguma coisa. O verbo querer aqui, ele já está dizendo que ele quer. Ele quer agradecer a todos aqueles que vieram aqui. Mas quem agradece, agradece a alguém, tá? Então, agradecer aqui, ó, está pedindo o complemento com preposição, tá? O verbo referir a mesma coisa, ele, refiro-me àquilo que aconteceu no passado. Quem se refere a alguma coisa. Tá, pessoal? Então, regra geral da crase é o quê? Ela vai obedecer à regência do verbo, sempre, tá? A regência do verbo é o que vai nos referir com relação ao uso da crase. Depois aqui, ó, crase com pronomes relativos, a qual e as quais, tá? Aqui tem um outro segredo, ó. Repare o seguinte, ó. A igreja a qual me referi fica aqui. Esse a qual aqui, ó, se vocês tiverem dúvida, vocês podem trocar pelo quê? Por quê? Como é que tu faz para tu perceber, para tu saber se esse que é um pronome relativo ou é uma conjunção integrante? É bem simples. Tu vai pegar o que e vai trocar ele por isso ou por a qual. Quando essa troca entre por isso e por a qual couber, tá? Quando couber a qual, ele vai ser um pronome relativo. Quando couber isso, ele vai ser uma conjunção integrante. Aí, se eu tiver escrito aqui assim, ó, a igreja a que me referi, fica aqui. Eu vou trocar por a qual, logo eu vou perceber que isso aqui é um pronome relativo. Agora, se eu trocar por isso, não vai fazer sentido a frase. Ó. A igreja a isso, me referi, fica aqui. Tá? Então, aqui ele é um pronome relativo. Sendo um pronome relativo, o que ele vai fazer? Né? Ele pode ser substituído por a qual, que aí, no caso, aqui nessa frase, ele já está substituído pela qual. Essa substituição pela qual, ela vai ser regida pelo verbo. Aí quem está lendo aí vai perguntar o seguinte, tá, mas professor, a igreja pede complemento? Não, a igreja não pede complemento. O que pede complemento é o referir. Porque nessa frase aí, ó, o que a gente tem? A gente tem a frase principal, que é qual? É a igreja fica aqui. Tá? Essa é a nossa oração principal. A qual me referir, ela vai ser uma oração também, né? Porque tem o verbo referir ali dentro, só que ela vai ser uma oração subordinada, substantiva, adjetiva, tá? Ou seja, ela está explicando o termo que vem antes, tá? Que é qual me referir. Entenderam, pessoal? Entenderam o sentido ali mais amplo? Beleza, Eric, valeu, tá? Obrigado, Yasmin. Valeu, Grazi. Tá, então assim, ó. Essa crase, ela vai surgir por quê? Porque ela está fazendo referência ao verbo que está aqui dentro. Então, não é um termo que vem antes. Então, repare vocês que a estrutura aqui, ó, ela mudou de sentido. Ela mudou totalmente. Porque a gente está com uma outra oração aqui, ó, que é essa oração, ó, a qual me referi fica, a qual me referi, desculpa, tá? Essa aqui é a oração subordinada, ela é subordinada a essa oração principal. A igreja
fica aqui, tá? Então, o uso da crase aqui, ó, vai fazer referência ao termo referir. Quem se refere a alguma coisa, tá? Depois, eles são normais, as quais todos os casais devem... São normas, né? As quais todos os casais devem obedecer, tá? Todos os casais devem obedecer o quê? As normas, tá? Ali ficou errada a grafia. São normas. Que normas? Tá? As quais todos os casais devem obedecer. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Então, repare que aqui ele está o quê? Ele está substituindo o termo anterior, e nessa substituição no plural, ó, normais e quais, ele vai ser regido pelo verbo obedecer. São normas. Que normas? As quais todos os casais devem obedecer. Dentro dessa oração, a gente tem o quê? Quem deve obedecer? Os casais. Todos os casais. Aqui está o nosso sujeito. Todos os casais devem obedecer às normas. Tá? Por quê? Porque isso aqui é um pronome relativo que está substituindo esse termo anterior. Essa substituição aqui vai ocasionar o quê? A regência referente ao verbo obedecer, e não a nenhum outro termo. Devem obedecer. Quem obedece, obedece a alguém, ou a alguma coisa. Tá? Várias mulheres, às quais ele fez perguntas, não souberam dizer o motivo de tanto desespero. Então, voltando ali, a frase principal é o quê? Várias mulheres não souberam dizer o motivo de tanto desespero. A frase que vem aqui dentro, às quais ele fez perguntas, é uma oração subordinada, uma oração subordinada adjetiva, explicativa. Por quê? Ele está se referindo a umas mulheres específicas, as quais, várias mulheres. Que mulheres são essas? As quais ele fez perguntas. Tá? Então, muito cuidado com a crase com o pronome relativo, porque o pronome relativo, por via de regra, ele está substituindo o termo anterior. Essa substituição que ele faz do termo anterior, ele está fazendo dentro da frase. Tá? Mas, ao mesmo tempo que ele substitui o termo anterior, ele está representando esse termo anterior, ele está trazendo esse termo anterior para dentro daquele novo verbo ali, ó, que é o verbo referir, e que é o verbo, ó, naquela segunda frase ele, ó, fez perguntas. Quem faz alguma coisa a alguém. Tá? Ele fez perguntas às mulheres. Tá? Então, o pronome relativo, por via de regra, substitui. Ao mesmo tempo que ele substitui o termo anterior, ele vai obedecer a regência do verbo que ele está acompanhando. E nesses casos que a gente faz o uso do pronome relativo, quando se usa o pronome relativo, além de substituir o termo anterior, ele está jogando aquele termo para dentro de uma outra frase. Ou seja, tem um outro verbo ali dentro, como nesses 3 exemplos que eu trouxe aqui. Tá? Essa troca, essa substituição, vai fazer com que ele seja regido pelo termo que está acompanhando aquele pronome relativo. Tranquilo até aí, pessoal? Tudo certo? Tudo certo? Nada resolvido, como a gente disse? Tá? Então, o que eu posso dizer para vocês, no fundo do meu coração, é que isso aqui já era assim quando eu nasci, e segue assim, e não foi eu que inventei. Então, só estou tentando melhorar, né, a entrega desse material aqui para vocês. Beleza? Depois a gente tem ali a crase com o pronome demonstrativo a, tá? O pronome demonstrativo a, como eu falei lá em cima, ele vai obedecer a alguns detalhes, né? Por exemplo, assim, ó, minha revolta é ligada a dos meus pais, tá? Por que ele é pronome... Por que ele vai obedecer aqui, ele vai se apresentar como pronome demonstrativo? Porque ele vai substituir o quê? Aquele, aquela e aquilo. Que são o quê? São pronomes demonstrativos, né, que estão indicando alguma coisa. Minha revolta é ligada à revolta, ou seja, aquela dos meus pais. A revolta dos meus pais. Então, repare o seguinte, a minha revolta é ligada ao quê? Quem é ligado a alguma coisa. Né? E essa ligação aqui, o verbo vai exigir complemento, ao mesmo tempo que o a, que está substituindo, está fazendo às vezes de pronome demonstrativo, tá? vai exigir o uso da crase. Por quê? Porque nada mais é do que a adição do a, preposição, mais o a, artigo, ou a que está acompanhando o pronome demonstrativo. As orações são semelhantes àquelas de antes, tá? O que são semelhantes? Quem é semelhante a alguma coisa. Aquela rua é transversal. Aí aqui, ó, tem o quê? Ah, professor, mas tu falou que antes do que não ia crase. Não vai crase.
Por quê? Porque aqui, ó, como a gente tem o pronome relativo, ó, aquela é rua transversal. Aqui vai dar na minha casa. Aquela rua vai dar na minha casa. Aquela rua é transversal. Ó, aquela rua vai dar na minha casa. Então, aqui, ó, esse pronome relativo está substituindo o termo anterior. Só que antes desse pronome relativo aqui, a gente tem o a, que é um pronome demonstrativo. Tá? Por via de regra, antes do pronome relativo, se vier o a ou o, eles exercem a função de pronomes demonstrativos. Tá? Nesse caso, ó, aquela rua é transversal. A que vai dar na minha casa. Aquela vai dar na minha casa. Aquela rua vai dar na minha casa. Então, esse aqui está substituindo o termo anterior. Tá? Dessa forma, se ele está substituindo um termo anterior e antes desse pronome relativo tem um a, esse a é um pronome, desculpa, esse aqui é um pronome relativo e o a que vem antes é um pronome demonstrativo. Tá? Sua blusa é idêntica àquela de minha colega, aquela blusa da minha colega. Tá? A mesma coisa. Tá? Esse a aqui é um pronome demonstrativo. Está substituindo o termo anterior lá, está demonstrando o termo anterior. Tá? Logo, ele vai fazer o uso da crase não pelo pronome demonstrativo, mas sim pela regência do verbo. Depois ali, ó, a crase com a palavra distância, né? A crase com a palavra distância, ela vai o quê? Quando ela especifica, ela determina, ela vai fazer o uso da crase. Então, ó, casa, terra e distância, tá? Se puderem anotar aí, casa, terra e distância, quando determinados, como a gente está vendo aí, vão fazer o uso da crase. Vai ser sempre escrito com crase. Tá? Aquele carro ficou à distância de 50 quilômetros da oficina. Todos devem ficar à distância de 100 metros do crime. Os grevistas ficaram à distância. Gostava de fotografar à distância. Tá? Então, por via de regra, tá? Por via de regra, a palavra casa, terra e distância, tá? Estou acrescentando mais um pouco aqui, quando determinadas, elas vão fazer o uso da crase. Se não houver determinação, não vamos fazer uso da crase. Mas existem alguns casos, algumas particularidades, né? Como no caso onde os grevistas ficaram à distância. Se eu não quiser, né, confundir ou deixar na dúvida o meu... Ali, eu gostava de fotografar à distância. Se eu não quiser usar um duplo sentido na frase, eu posso crasear a distância ali. Então, eu gostava de fotografar à distância, né? Se eu crasear a distância ali, eu vou dizer que ele gostava de fotografar, eu sei, eu entendo, eu sei que ele está dizendo que ele gostava de tirar fotos numa longa distância, mas alguém pode entender que ele está querendo fotografar à distância. Não tem como ele fotografar à distância, mas pode parecer um maluco lá que vai dizer assim, ó, o cara quer fotografar à distância, cadê a distância? Distância do que é que? Né? Então, a gente pode crasear ali para não causar esse duplo sentido, tá? Depois aqui, ó, a crase facultativa, tá? A faculdade da crase em algumas palavras, tá? Como ali a colega já tinha perguntado anteriormente, ali, ó, com relação a até, né? A crase, ela é facultativa. Nos nomes próprios femininos, tá? Nome próprio feminino. Entreguei o carro a Júlia. Entreguei o carro a Júlia. Não é, pode ser facultativa a crase. E aí tem um outro detalhe, ó. Contei a Joana o que havia estudado, contei a Joana o que havia estudado. Nesses dois casos, quando a gente trouxer o que é um nome próprio feminino, não vai crase, tá? Porém, contudo, no entanto, entretanto, se a gente trouxer um nome próprio feminino determinado, aí sim se faz obrigatório o uso da crase. Então, marquem aí, anote do lado aí o seguinte, ó, nome próprio feminino não vai crase, porém, se ele tiver determinado, ele vai fazer o uso da crase. Então, vocês repararam o seguinte, né, que quando houver a faculdade da escolha da crase, mas no caso dele vir determinado, a gente se faz obrigatório o uso da crase. Entreguei o carro à Júlia, beleza. A Júlia não vai crase. Ou é facultativo, vai ou não. Agora, se for, entreguei o carro à Júlia, filha do seu João, aí sim, aí é obrigado o uso da crase. Tá? Isso aí é questão de regra, questão de
gramática por determinação, né? Por especificidade, tá? Eu estou especificando o meu termo ali, logo eu posso fazer o quê? Eu vou determinar que seja usada a crase. Como eu já tinha falado também, diante de pronome possessivo feminino, né? Minha turma tem 15 pessoas. O uso da crase é facultativo. Depois da preposição até, também, ó, fui até a praia, sem crase, fui até a praia craseado, acompanhei-o até a porta, acompanhei-o até a porta com crase. A aula vai até às 5, que é tinha sido feita a pergunta, né, sobre o até, depois do até, com relação a horas, ó. A aula vai até às 5 horas, sem crase, da mesma forma que a aula vai até às 5 horas com crase. Então, nesses dois casos aí, o uso da crase é facultativo. Lembre que do que é? A gente vai fazer o uso da crase quando for determinado, mas não é o que está acontecendo aqui, tá? Depois, casos proibidos de crase, tá? Aí vem aquilo que a gente tinha falado. Diante de substantivo masculino, andamos a cavalo, passou a calça ferro, né? Fazer a redação a lápis, compramos os livros a prazo, assistimos a espetáculos magníficos. A gente sabe que assistir, no sentido de ver olhar, é um verbo transitivo direto, que pede complemento com preposição, né? Mas, como ele vai bater com a palavra masculina, nesse caso aqui, tá? Ele não vai fazer uso da crase. Então, assim, pessoal, não confunda ali, ó, andamos a cavalo, não vão imaginar aí no mundo perfeito que é a moda a cavalo, tá? Para colocar crase, porque não vai. Tá? Agora, se eu colocar ali, ó, quem come, comemos bife a cavalo. Quem come alguma coisa, né? Também não vai crase, por quê? Porque comer não pede complemento com preposição, tá? Diante dos verbos, a professora começou a rezar, Ana não tem nada a dizer, aqui ficou trem, né, mas não tem nada a dizer, tá? Estou disposto a negociar. E, como eu tinha falado ali, ó, na maioria dos pronomes e expressões de tratamento, com exceção de senhora, senhorita e dona, aí sim vai crase. Ó, peço a vossa senhoria que aguarde alguns minutos. Diga a ela que não irei à aula, tá? Então, a crase aqui está correta, tá? Aqui que não vai crase. Por quê? Porque aqui a gente tem um pronome de tratamento, tá? Um pronome pessoal do caso reto. Então, não vai o uso da crase. Agora, aqui vai por quê? Porque o verbo pede. Quem vai a algum lugar. Não irei à aula. Aí a gente pode lembrar lá daquela primeira regra que eu coloquei naquele primeiro quadro ali. Se eu tiver em dúvida se vai crase ou não, faço o quê? Não irei à aula, não irei ao colégio. Então, substituo por colégio. Entreguei a todos as fotos do evento. Aqui, ó, entreguei a todos, algumas gramáticas, tá? Vão trazer como pronome definido, e alguns gramáticos também pode trazer como palavra neutra, tá? Palavra neutra, indefinida, ou qualquer, entreguei a qualquer as fotos do evento, entreguei a todos as fotos do evento, e por aí vai. Depois, quero informar algumas pessoas o que eu vi na sala. Algumas também aqui, ó. Que informe alguma coisa a alguém. Tá? Então, quero informar a algumas pessoas. Além de ser um termo que não vai, né? A gente viu numa regra anterior lá que a palavra no plural, né? E o termo no singular ali não vai crase. Seu problema não interessa a nenhum de nós. Nenhum também é um pronome definido, logo não faz o uso da crase. Ele fez referência a Vossa Excelência no discurso de formatura. Vossa Excelência é uma expressão, um pronome de tratamento que não vai crase. Então, aqui, ó, a crase pode existir em alguns pronomes, basta que troque a palavra feminina por uma masculina, havendo na construção o AO, ocorrerá crase. Então, refiro-me à mesma professora, refiro-me ao mesmo professor. Informei o telefone à senhora, informei o telefone ao senhor. Peça à própria Joana que vem aqui, peça ao próprio João que fica aqui, tá? Numerais cardinais também não faz o uso de crase. Artigos indefinidos não fazem o uso da crase, né? Chegou a 200 o número de desabrigados, daqui a uma semana farei a prova. Artigo indefinido, levei o assunto à diretora da empresa, atirou o buquê de flores a uma amiga da escola, tá? Então, repare que aqui eu trouxe o quê? Casos
proibidos do uso da crase, ou seja, situações que a gente não vai utilizar a crase. A gente viu no primeiro momento o uso obrigatório da crase. Depois a gente viu o uso facultativo da crase, né? Que algumas expressões, algumas situações que se fazem o uso usando o quê? O discernimento ali e o conhecimento do contexto da frase. É sempre importante levar em conta o quê? O contexto que aquela frase ou aquele parágrafo ali ele vai estar inserido, tá? Porque hoje em dia a gente não tem mais a cobrança assim de frases soltas, né? A grande maioria das vezes, para a gente poder analisar e verificar o exercício. O que a gente tem são situações pontuais ali que quem está aplicando vai buscar dentro daquele contexto alguma diferença ou algum desnível. Ou geralmente o próprio texto ele já vem assim com espaço aberto para tu preencher no primeiro exercício, no segundo exercício, o uso ou não da crase. Aqui, ó, quando o A estiver no singular e a palavra seguinte no plural, refiro-me a convidados do casamento. Então, também não vai usar crase. Quem oferece alguma coisa a alguém. Oferecer um jantar só a pessoas conhecidas. Então, repare que os dois verbos ali, eles pedem complemento com preposição. Porém, os termos que vêm depois são substantivos masculinos ou estão no plural. Então, mais uma vez eu repito. Crase, antes de qualquer outro conceito, antes de qualquer outra ideia que vocês possam ter, a crase, ela nada mais é do que o quê? A regência do verbo com o termo que vem depois. Então, procure sempre descobrir, entender e olhar para o verbo, tá? Olhando para o verbo, a gente vai saber se ele pede complemento ou não. Então, o grande segredo aqui é o quê? É saber a regência verbal, tá? E conhecer as palavras femininas e dar uma olhada naquela lista que eu coloquei lá das locuções adverbiais, que em sua maioria são craseadas, tá? Mas não só olhar aquelas locuções, sim entender elas dentro de um contexto de frase, porque pode aparecer situações em que tu vai ler e aí o próprio vestibular ali, a própria banca vai cobrar o que o uso traz numa expressão que se tu for olhar muito rápido ali, tu não vai entender que ela é uma locução e vai dizer que não tem crase, porque o contexto está falando outra coisa, tá? Então tem que ter muito cuidado nisso aí para poder fazer o exercício bem tranquilo, tá? Depois de preposição, por que depois de preposição? Qual é o conceito depois de preposição? É que a preposição, a regra da crase é o quê? É a preposição mais o artigo. Então, se a gente for usar uma outra preposição, não tem por que ter crase, né? Porque o termo que vem antes não vai ser substituído ou ele não vai se aglutinar, não vai somar com o que é o artigo. Então, compareceu perante a família do noivo. O casamento foi marcado para as 7 horas. A festa será após as 21. Então, quais são as preposições? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, sobre, para, perante, com, contra, traz, e por aí vai, tá? São várias. E então, aqui, ó, no depois de preposição, não vai crase, por quê? Porque não é a preposição a, e sim outra preposição. Então, o sentido da crase é o quê? É somar a preposição a com o a do artigo da palavra feminina que vem depois, tá? Então, nesse caso, depois de preposição diferente de a, não vai crase. Não tem por que ir a crase, porque vai fugir da regra da crase. Vai dar uma outra ideia, um outro conceito. Então, não é essa a nossa ideia aqui. Tá? Palavras repetidas, cara a cara, não vai crase. Gol a gol, não vai crase. Frente a frente, tá? Também não faz uso da crase. A palavra casa, como eu tinha dito aqui, ó. Palavra casa quando não estiver determinada. Quando não houver a determinação da palavra casa, não fizemos uso da crase. Foi a casa, voltou a casa. Dá para usar aquela mesma regrinha também lá que a gente falou antes, ó. Vim dar, crasear. Volta a dar, crase dar. Volta a de, crase para quê? Então, ó, agora, se eu disser que eu fui à casa dos meus avós, ou à casa dos meus pais, ou à casa dos meus irmãos, ou à casa dos meus amigos, enfim, quando eu terminar a palavra casa, eu vou ter o quê? Eu vou ter que fazer o uso da crase. Então, repare lá, ó, casa, terra e distância, determinados, crase obrigatória. Depois da palavra até, da preposição até, a crase é facultativa, tá?
depois de hora ali também, tá? Então, assim, ó, o que rege isso aqui tudo é aquilo que a gente falou no começo. Muito cuidado com os pronomes, tá? Tem muita banca assim que gosta de cobrar o pronome, de colocar o pronome para confundir o candidato. Então, a gente sabe que o quê? CRAS só em caso de pronomes demonstrativos e pronomes relativos, tá? O qual a qual ali, quando puder trocar pelo que, ele sim vai ser pronome relativo. Aí a gente vai entender o que? A regência do verbo. Qual verbo? O verbo que está dentro daquela frase em que o a qual aparece. Lembre-se que o a qual vai estar o quê? Substituindo o termo anterior. Ele não tem nada a ver com o verbo que acompanha a oração principal. Ele simplesmente, de uma forma bem simples, ele está trazendo o termo anterior para dentro da frase e vai ser regido por aquele verbo que está junto com ele. Então, a gente tem a oração principal, tem a oração subordinada, que no caso aqui é uma oração adjetiva, que vai estar dentro daquela frase ali, e ele vai substituir o termo anterior e vai ser regido pelo verbo que está ali dentro. Tá? Não tem nada a ver com o verbo que está acompanhando a oração principal. O verbo da oração principal, ele está cumprindo o papel dele ali. Se tiver alguma regência, alguma necessidade de fazer o uso de crase, ele vai aparecer no contexto. Agora, depois do pronome relativo, a gente tem uma oração subordinada, tem uma oração deslocada ali, né? Algumas vezes ela vai vir entre vírgulas, né? Que aí vai ser uma oração explicativa. Não vindo entre vírgulas, ela vai ser uma oração adjetiva. Tá? Depois aqui eu trouxe alguns exercícios para a gente, né, fixar um pouco esse conteúdo, que ele é um pouco pesado, né? Ele traz muita informação. E eu preciso que vocês me ajudem a fazer aí. Quem quiser, se a Yasmin quiser se voluntariar, a me dizer ali se o primeiro vai crase ou não. Ele fez referência à tarefa feita pelo grupo. E aí, vai crase nesse caso aqui ou não? Quem faz referência a alguma coisa. O que eu posso fazer ali para descobrir de uma forma simples se vai crase? Eu posso substituir a tarefa por um termo masculino? Que termo eu colocaria ali para fazer sentido? Ele fez referência à tarefa, ele fez referência ao exercício, né? Então, logo, se eu substituir por um termo masculino, a tarefa vai crase. Traçou uma reta oblíqua à do centro. Tá? Aí, ó, o que apareceu aí? Ó? Um pronome demonstrativo. Traçou uma reta oblíqua àquela do centro. Então, também, ó, traçou uma reta oblíqua à do centro, esse A vai crase. Quem traça alguma coisa a alguém. Ele traçou uma reta àquela reta do centro. Também vai crase. Não conheço as que saíram. E aí? Quem conhece, conhece alguém, né? E esse as aí? Esse que, o que é? Não conheço as que saíram. O que é o que? É um pronome relativo? É um pronome, é uma conjunção integrante? O que eu faço aqui? Eu posso substituir, posso usar aquele macete, né? De substituir por isso ou por a qual. Não conheço as quais saíram, né? Eu posso dizer assim, ó, não conheço as isso saíram? Não, né? Não conheço as quais. Quem conhece, conhece alguém, né? Conhece a alguém. Então, aqui vai ser craseado. Depois, ela se referia às que saíram. E aí, o verbo referir pede complemento com preposição. Tá? Não, aqui, ó, a número 3, desculpa, quem conhece, conhece alguém sem crase. Então, ali não vai crase, porque o verbo é um verbo transitivo direto. O verbo referir, sim, o verbo referir, que é um verbo transitivo indireto, que pede complemento com preposição, logo que se refere a alguém. Então, esse A aqui da número 4, ele é craseado. Depois, a número 5 ali, ó, apresentou-lhe a esposa. Quem apresenta alguma coisa ou alguém. Eu posso dizer o quê? Apresentou-lhe a esposa. Apresentou-lhe o esposo. Tá? O detalhe tá o quê? Quem apresenta alguém. Então, esse A aqui, ó, ele vai ser o quê? Só o artigo, que está acompanhando o substantivo. Agora, olha o detalhe aqui, ó. Esse lhe aqui, ó, ele está exercendo a função de objeto indireto. Apresentou a esposa para ela, ou a ela, né? Que é o termo aqui que o lhe representa. O lhe vai ter sempre
objeto indireto, tá? Nunca, em hipótese alguma, se apresentar alguma questão para vocês com o lhe não vai ser objeto direto nunca. Ele vai ser sempre objeto indireto, e em algumas situações esse lhe aqui vai ser um adjunto adnominal, tá? Mas objeto direto nunca, jamais em tempo algum. Esse verbo aqui, ó, ele é o quê? Ele é o que apresenta alguém. Apresenta alguma coisa a alguém, ou para alguém, tá? Aqui ele vai fazer o quê? Apresentou-o à esposa. Apresentou-o à esposa. Apresentou ele à esposa. Aqui, a agência do verbo, ó, vai exigir o quê? Apresentou-o à esposa, apresentou-o ao marido. Tá? Então, aqui ele vai ser o objeto indireto aqui, ó, e a preposição vai surgir e vai ser craseado aquele a esposa, tá? Então, muito detalhe, porque por ser um verbo bitransitivo, tá? A ordem dos complementos para ele não faz diferença. Nessa questão número 5 aí, ele já nos apresentou, ó, estou trazendo aqui para vocês o meu objeto indireto. Tá? Agora eu quero que tu me diga se eu boto o crase ali naquela esposa. Na 6, da mesma forma, ele já apresentou o objeto direto ali, ó. Que foi apresentou ele, a esposa. Então, esse a esposa aqui vai ser craseado, por quê? Porque o verbo pede complemento com preposição. Tá? Era uma camisa semelhante à que o noivo usava. A mesma coisa. Ó, era uma camisa semelhante, vamos trocar o que por isso? Era uma camisa semelhante a isso o noivo usava. Então, eu já sei que aqui não é uma conjunção integrante. Eu sei que lá em cima a gente viu, né, no começo, que o que é? O que, como pronome relativo, ele traz antes dele ali um pronome demonstrativo, logo ele vai aceitar o uso da crase. Tá? Mas vamos ver se cabe essa ideia aqui. Era uma camisa semelhante àquela que o noivo usava. Ora, um semelhante pede complemento. Era uma camisa. Semelhante a quem? A alguém, a alguma coisa. Semelhante a aquela que o noivo usava. Então, esse a aqui ele vai ser craseado porque o semelhante pede complemento com preposição. Tá? Ele desconhecia aquele casamento. Quem conhece, conhece alguém. Quem desconhece, também desconhece alguém. Então, ele desconhecia aquele casamento. O desconhecia não vai pedir complemento com preposição. Logo, esse e aquele aqui não vai ser craseado. A número 9 é o seguinte, ó, ele não obedecia aquele regulamento. Quem obedece e desobedece, obedece e desobedece a. Tá? Então, se eu tenho ali o pronome demonstrativo explícito, como nesse caso, e antes dele eu tenho o verbo que pede complemento com preposição, logo a número 9 ali, aquele vai ser craseado. Tá? A 10 o quê? Não me refiro àquilo. Também o verbo está explícito ali, que ele pede preposição, pede complemento com preposição, então ele diz o quê? Quem se refere a alguém. Então, a número 10 ali, ele está trazendo o aquilo vai ser craseado, porque o verbo referir pede complemento com preposição e está batendo, né, de frente ali com o pronome demonstrativo. Aquele, aquela, aquilo, como a gente já tinha visto anteriormente. Depois ali, ó, da 11. Não mencionei aquilo. Quem menciona, menciona alguma coisa. Eu mencionei o resultado, eu mencionei a vitória, mencionei o jogo. Enfim, o mencionar ali não pede complemento de preposição. Esta é a mulher a qual fiz alusão. De novo, aqui a gente tem o a qual, tá? Que está substituindo um pronome relativo que. Tá? Dá para a gente substituir, dá. Essa é a mulher que fiz alusão. Essa é a mulher, isso, ilusão. Então, a gente sabe que quando houver a substituição de isso ou, né, aquilo, ou a qual, né, a gente vai saber que quando der para trocar por isso, é uma conjunção integrante. Quando der para trocar por a qual, como está explícito aqui, é o que é um pronome relativo. Sendo um pronome relativo, nessa situação, olha o detalhe aqui, ó. Quem faz alusão a alguma coisa. Então, ele não está se referindo aqui ao verbo de ligação que vem antes de mulher. Esta é a mulher. Que mulher? Não é qualquer mulher. É a qual fiz alusão. Então, aqui a gente tem uma oração subordinada adjetiva restritiva, tá? Que está fazendo referência a uma única mulher específica. Então, esse a qual aqui, esse a vai ser craseado por quê? Porque o verbo ali, ó,
quem faz alusão a alguma coisa. E como eu já tenho a qual, o a do verbo aqui vai solicitar o uso da crase. Tá? Depois a 12 ali, ó. Esta é a lei a qual desconhecia. Quem desconhece, desconhece alguma coisa. Desconheço o indivíduo, desconheço o endereço, desconheço a casa, desconheço os sentidos, desconheço a lei, desconheço pessoas ignorantes, desconheço pessoas intransigentes, desconheço pessoas que... Desconheço pessoas briguentas, desconheço pessoas desentendidas. Então, o verbo desconhecer, ele não pede complemento com preposição. E aí o texto que essa é a lei. Que lei? Não é qualquer lei. Essa é a lei a qual desconheço. Então ele está sendo específico. Da mesma forma que a questão número 12. Só que o verbo aqui da 13, desconhecer, ele pede complemento, pede, mas sem preposição. Essa é a mulher, a 14, ó, essa é a mulher a quem fiz referência. Quem faz referência a alguma coisa. Então, essa é a mulher, aquela quem fiz referência. Tá? Esse quem aqui, ó, ele obrigatoriamente vai levar o verbo para a terceira pessoa do singular, que a gente está vendo também aqui uma questão de concordância. Tá? Eu fiz referência, ó, a quem fiz. O verbo fica no singular. Quem fiz referência. Eu fiz. Fizeste, ele fez. Ó, essa é a mulher a quem fiz referência. O quem ele está trazendo, ó, um pronome demonstrativo antes. Então, a concordância aqui, ó, essa é a mulher a qual fiz referência, a quem fiz referência. Então, aqui a gente só trocou o termo para confundir. Mas se a gente for trocar por a qual, vai fazer sentido. Tá? Vamos encerrar então aí na 14, aí depois vocês fazem o resto. Qualquer dúvida pode me chamar. Meu e-mail está aí. Se quiser mandar um e-mail para a gente poder tirar alguma dúvida, ou lá no Instagram também, tá? Fique à vontade. Tudo certo, pessoal? Alguma dúvida aí para a gente esclarecer agora, de imediato por aqui? Ficou claro? Beleza, então. Tá? Eu vou parar a gravação, então, aqui.